Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós, acalentando os nossos corações, fortalecendo os nossos sentimentos de amor. Vamos, neste momento, dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. E vamos começar com a nossa companheira Tera, fazendo a leitura da página. Livro Justiça Divina, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No grande adeus. Cerraste os olhos dos entes amados, orvalhando-lhes o rosto inerte com as lágrimas que te corriam da ternura despedaçada, e inquiriste sem palavras para onde se dirigiam no grande silêncio. Disseste adeus, procurando debalde aquecer-lhes as mãos frias, desfalecentes nas tuas, e colaste neles o ouvido atento, no peito hirto, indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater. Entretanto, o vaso impassível nada pode informar quanto à destinação do perfume. Ergue as antenas da prece no santuário da tua alma e perceberás o verbo inarticulado dos que partiram. Saberá então que te comungam a dor, estendendo-te as mãos ansiosas. Arrojados à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram. Extasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por transfundar a saudade e o amor no cálice da esperança, para que não desfaleças. Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te a paz e conformação, para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que lhes acena dos cimos. Não lhes craves nos ombros a cruz da aflição, nem lhes turves a mente no nevoeiro de pranto que te verte da angústia. Honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram, e ajuda-os para que avancem com a tua bênção, de modo a te prepararem lugar na pátria comum em que todos nos reuniremos um dia. São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo, para que te confortem, à maneira da árvore que solicita a rega da fonte, a fim de preservá-la contra a secura. Ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles. E quando a agonia da suposta distância te constringe aos refolhos do espírito, deixa que eles próprios te falem o pensamento, sob a luz da oração. E após a leitura da página, com os nossos corações asserenados, nossos pensamentos elevados aos céus, unidos num só sentimento de amor, elevemos a Deus nosso Pai a nossa prece. Senhor nosso Deus e nosso Pai, gratidão, Senhor, por estes momentos que aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome e em nome de Jesus, nosso Mestre amado, para darmos início ao nosso trabalho. Que sejamos abençoados por Ti, Senhor, para que possamos envolver a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, com as nossas vibrações de amor e de paz. Gratidão, Senhor. E assim passamos a palavra à nossa companheira Vânia, que fará o estudo da noite. Chore, mas não aprisione. É o tema do estudo. A referência do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5º, item 21. Com a palavra, nossa irmã. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós. O estudo da noite de hoje
Tem como título Chore, mas não aprisione. E a base desse estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, que tem como título Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E nosso texto se inicia assim: quando a morte vem ceifar nas nossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. E já nesse primeiro parágrafo nós podemos ver, segundo os ensinos da doutrina espírita, os exemplos que Jesus nos deixou, como é que nós já estamos equivocados nessa visão, porque é uma visão extremamente materialista. Já que o espírito é imortal, e nós já sabemos disso, não tem sentido achar que aquele que ficou vivo não tem mais nada porque já viveu muitos anos. A eutanásia foi discutida, né, alguns estudos, os 3 estudos anteriores pela Isilda, nossa irmã da casa de Isaac Lima, e nós vimos que 1 minuto de vida é super importante. Um último minuto serve para que o espírito faça a reflexão de toda uma existência. Então, por isso o Espiritismo não aprova a eutanásia. Então, o que dizer de uma pessoa que já idosa no corpo físico ainda tem 5, 6, 10 anos de vida, 20 anos de vida pela frente? Quanto aprendizado, quantos momentos importantes de trabalho, de prece, de rever a sua história essa pessoa terá. Daí nós acharmos que uma criança, né, que retorna ao plano espiritual é muito mais importante do que uma pessoa já de meia idade ou idosa, porque essa já viveu tudo que tinha para viver e a criança ainda não, é uma visão muito equivocada, porque nós não sabemos da real história que nós mesmos temos, né, que nós vivemos. As necessidades reais da nossa vida. Nós observamos muito as necessidades materiais, mas o que nós precisamos espiritualmente, moralmente, nós raramente compreendemos isso, temos essa visão ampliada. E o nosso texto continua falando o seguinte: a morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer mais tempo sobre a terra. Mas a separação não faz parte dos nossos planos, né? Seja lá em que idade for. Ela não faz parte dos nossos planos. Nós vivemos o hoje, normalmente, né, todos nós, pensando sempre no amanhã. Sempre no que nós seremos, o que os nossos filhos serão quando crescer. Nós queremos que sejam felizes, produtivos, importantes para nós e para a família, e, enfim, no trabalho, que tenham um bom emprego, que tenham uma casa, que tenham uma situação estável, que tenha saúde do corpo, da mente, que seja feliz. E é esse questionamento também que o Evangelho vem trazer. Que felicidade é essa? Né? A felicidade que nós planejamos e que nós almejamos é sempre a felicidade do corpo. É a visão que nós temos encarnado.
Só que a felicidade que Jesus vem nos trazer vai muito além disso. É a felicidade do reencontro, né, do crescimento a ponto de chegarmos um dia próximos de Deus, de sermos seres angélicos. E para isso é preciso caminhar, é preciso passar por infinitas etapas de aprendizado, de aprimoramento do espírito e não do corpo físico. Mas nós ainda não conseguimos lidar bem com isso, embora a morte seja tão natural quanto a vida, quanto viver, né, a morte do corpo, e nós temos exemplos em toda a natureza. Tudo que vive morre, acaba, se transforma. Mas quando nós falamos de seres humanos, de pessoas, principalmente das pessoas que vivem conosco, dos nossos entes queridos, isso é muito complicado. E no dia de hoje, 2 de novembro, nós costumamos comemorar o Dia dos Mortos, o Dia de Finados. E as pessoas vão aos cemitérios, né, vão fazer as suas homenagens, como se aquele ente querido ali ainda estivesse. Por muitas vezes acreditarem que com o fim da vida física, do corpo físico, não restasse mais nada. E ali, junto com aqueles restos mortais, estivesse aquela pessoa amada. No Livro dos Espíritos, na questão 320, Allan Kardec pergunta aos espíritos se sensibiliza os espíritos quando nós lembramos deles na Terra. E a resposta dos espíritos é muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo, de conforto. E ele continua perguntando sobre a comemoração dos mortos, né? O que significa essa ida ao cemitério, aos túmulos? E os espíritos respondem: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Então, eles se referem aqui à prece. É aquela saudade, aquela lembrança transformada em sentimentos bons de amor, de carinho, de consolo para o espírito desencarnado. E essa visita aos túmulos dos entes queridos, para o espírito desencarnado, é só um sinal de que aquela pessoa se lembra dele. A prece do coração é que é o verdadeiro laço que une os dois, ao mesmo tempo que os liberta para que vivam em plenitude dos dois lados da vida. O desespero, a não aceitação, a rejeição a separação dos corpos físicos tem tanto para o encarnado como para o desencarnado uma ação destrutiva e dolorosa. E isso se deve ao fato de pensarmos a morte somente pelo aspecto físico. Nós sofremos essa ausência, essa destruição do corpo físico por não ter mais esse contato tão necessário para nós encarnados, que é o abraçar, que é o ver, que é o participar da vida do outro. Mas, na verdade, aquele que partiu, ele segue vivendo. Não estão parados, não estão inertes, não estão ali aonde nós os deixamos pela última vez. Eles estão repletos de vida, assim como nós, ou até mais do que nós. Porque agora, livres da matéria, as suas percepções, as suas sensações são muito mais ampliadas. O espírito não tem mais a limitação do corpo físico, que nos deixa presos aos nossos 5 sentidos. Ele agora está muito mais livre. Ele pode sentir o que nós sentimos, ele pode saber dos nossos pensamentos. E essa liberdade do espírito dá ao desencarnado
a oportunidade de ver e sentir a vida como ela realmente é e com a importância real que tem. Então, as coisas materiais perdem o sentido, né? Então, quando nós pensamos em manter o quarto de um filho querido, amado, que retornou à pátria espiritual por anos e anos arrumado como se ele fosse voltar, isso só entristece o espírito, porque assim como nós amamos os nossos entes queridos que retornaram ao plano espiritual, também nos amam, também nos querem bem, também querem que nós continuemos a nossa jornada, que nós caminhemos, que nós entendamos aquilo que eles puderam perceber quando retornaram ao plano espiritual, que a vida é muito maior do que essa vida que nós temos aqui. Então, quando nós nos apegamos muito a essa parte material que é natural, né, da nossa autopreservação, isso também afeta os nossos entes queridos aonde eles estão. Toda essa parte física, para o espírito, não tem mais nenhuma importância. Até mesmo o seu corpo físico, tão importante para a vida física, quando o espírito retorna à pátria espiritual, perde todo o sentido. É como uma roupa usada que não lhe serve mais, que foi descartada e que será destruída pela natureza. O que fica de realmente importante para o espírito são os sentimentos que vierem destas lembranças. O perdão sincero das ofensas, muitas vezes, com o entendimento do encarnado, que ora por ele, que pensa, que tem essa lembrança, que a etapa de vida juntos foi cumprida e que dessa parte de suas histórias só ficou o aprendizado e as lembranças, que devem ser boas, porque viver é um presente de Deus, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E essa separação dos nossos entes queridos, devido à nossa natureza humana, o que é normal em nós, nos traz dor, nos traz uma tristeza profunda, sentimentos, como disse o nosso texto do Evangelho, uma revolta com Deus, que nós achamos até injusto, achamos injustiça de Deus nos tirar o ente querido, aquela pessoa que nós amamos, que nós planejamos estar juntos. E quando nós não temos uma visão mais espiritualizada dessa separação, dessa passagem, nós acabamos adoecendo, né? São as doenças da alma que refletem no corpo. É uma tristeza tão profunda que aniquila a vida física. É quando nós não conseguimos compreender que a morte do corpo é lei divina, é lei de renovação, é uma lei natural. Tão ou mais certo que nascer é a extinção do corpo físico, porque encarnar não é certo, né? Nós sabemos por todos os ensinamentos espíritas que é difícil encontrar uma vaga para encarnar, vamos dizer assim, né? Uma família que nos receba e tem todo um planejamento. E a desencarnação é certa. Então, um espírito que espera anos e anos para poder reencarnar, para desencarnar é fácil, porque é o caminho, o corpo físico é perecível. Então nós temos que tentar, né, compreender isso, por mais que nos doa, por mais que seja difícil para nós, compreender que Deus está em tudo, que Deus está em cada segundo de nossa vida cuidando de nós e nos conduzindo, mesmo que nós, na nossa descrença, na nossa imaturidade espiritual, ainda tenhamos dúvidas disso. E é muito importante para aprendermos isso ao longo da nossa vida,
viver todas as etapas do luto, né? É importante não ignorar o sofrimento. Nós espíritas temos uma ideia, às vezes equivocada, de que nós não devemos sofrer pelo desencarne do companheiro, do amigo, do filho, do irmão, que nós não devemos chorar. Devemos sim, nós devemos chorar, nós devemos sofrer, nós devemos sentir saudade, nós devemos nos entristecer, se assim nós sentimos, mas nós devemos, acima de tudo, confiar em Deus e saber que esse luto ele é temporário, porque a doutrina espírita nos ensina que toda separação é temporária e que nós participamos aqui somente da separação do corpo, porque na verdade nós estamos intimamente ligados com os nossos entes queridos cada vez que pensamos neles. No livro Nosso Lar, André Luiz nos dá um exemplo muito interessante disso, das comunicações que os espíritos recebem no plano espiritual. E André Luiz recebe a comunicação de uma senhora que fazia preces por ele, sempre ela fazia, e tinha um monte de mensagens dela agradecendo, imensamente grata, e ele simplesmente não sabia quem era aquela senhora. Ele não lembrava de tê-la visto, ele não conhecia. E era uma senhora idosa que ele atendia gratuitamente no consultório dele. E ela, muito agradecida por todo o atendimento que ele lhe prestava, sabendo do seu desencarne, sempre orava por ele. E essa prece chega e é um lenitivo para o seu coração, aonde ele está, né? Ele compreende que muitas vezes ele se sentia confortado e era aquela senhora que estava orando por ele. Continuando aqui no nosso texto do Evangelho, tem uma parte que fala assim: Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam sua falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. E quando nós vemos nas comunicações espíritas, né, Chico Xavier nos trazia muitas comunicações de filhos alentando os pais, né, falando exatamente isso, pedindo para os pais não sofrerem, porque esse sofrimento atinge os dois planos da vida. Quando encarnamos, nós também nos separamos dos nossos amigos e familiares do plano espiritual. No mesmo livro Nosso Lar, André Luiz mostra isso, né? A reencarnação como uma separação, e tem choro também, tem lágrimas. Ele é muito cuidadoso em mostrar essa parte, né? Os companheiros espirituais se despedindo daqueles que reencarnarão com abraços fraternos, com lágrimas e já com saudade. E é muito interessante isso, porque fica muito claro, André Luiz é muito didático e deixa isso muito claro para a gente, que faz parte da vida, é natural dos dois planos da vida, o físico e o espiritual. E quando desencarnamos, acontece a mesma coisa, assim como os nossos entes queridos aqui no plano físico choram e sentem saudade, se despedem, os nossos entes queridos do plano espiritual nos aguardam, nos acolhem, nos esperam, nos abraçam quando nós nos reencontramos, né? Nós somos acolhidos, a nossa vida ela é eterna. Nós não somos mortais, nós somos imortais. O nosso corpo é perecível. Então, os laços de amor, de fraternidade que nós vamos criando, eles também são eternos.
E esses laços, mais do que tudo, eles devem nos libertar e não nos prender. E esse reencontro, meus irmãos, ele se dará. Tenhamos fé. Mas precisamos, antes disso, cumprir primeiro a parte que nos cabe, dos nossos compromissos individuais, do nosso aprendizado e aprimoramento moral. E para que esse aprimoramento, para que esse aprendizado nosso aconteça, muitas vezes nós somos agraciados por Deus com o auxílio em forma de presença. É daquele amigo querido, dos filhos, do pai, da mãe, do marido, da esposa, enfim, daqueles seres especiais, daqueles entes queridos que fazem parte do nosso dia a dia, que serão para nós os nossos instrumentos de aprimoramento. É onde nós vamos aprender a amar, aprender a suportar, aprender a calar, a ser gratos, a cuidar. São esses que fazem parte da nossa vida. São os presentes que Deus nos dá para que nós consigamos caminhar e fazermos a nossa vida melhor do que ela tem sido até hoje. E a separação desses entes queridos, por mais dor que nos cause, ou remorso, né? Porque acontece também de nós não darmos conta da tarefa que tínhamos a cumprir. Nós não conseguimos, né, em determinado momento, vencer as nossas limitações diante de um convívio, às vezes, muito difícil. E isso nos traz uma dor imensa, um sofrimento muito grande. Mas nós devemos sempre, tanto no amor e na saudade, quanto no remorso, a tristeza, seja ela por qualquer motivo, buscar na prece, na justiça de Deus, na presença de Jesus junto a nós, a resignação e o consolo, e a certeza de que a vida ela não acaba e que nós nos reuniremos novamente em um momento oportuno. Para fechar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de ler uma passagem de João, capítulo 14, versículos 27 a 29, em que Jesus diz assim: A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora, e que é agora, que cada um sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus está falando da própria desencarnação, do retorno dele ao reino de Deus, nos mostrando essa vida eterna, essa vida que continua em nós e no outro. E no último parágrafo do nosso texto do Evangelho, ele termina assim: E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, as aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. É a prece aos nossos entes queridos. Então, meus irmãos, que possamos desejar aos nossos queridos, aos nossos amados, muita paz, muita luz, muita sabedoria para seguir o caminho e aguardar com fé, esperança, amor, o nosso reencontro. Muita paz a todos. Terminando esta primeira parte, que possamos agradecer a Deus por esses momentos de aprendizagem das santas e sagradas leis de Deus nosso Pai, e envolver em nossas vibrações amorosas a todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimentos,
acamados em seus lares ou nos hospitais, pelos nossos irmãos esquecidos e abandonados nas ruas, para que possam receber um alento, Senhor, para aquecer os seus corpos e os seus espíritos. Gratidão, Senhor Jesus, por estes momentos de paz, por tudo que nos concede, e em Teu nome que possamos sempre dividir com aqueles que ainda não Te conhecem e por isso sofrem, Senhor. Graças Te damos em que possamos assim, meus irmãos, continuar ouvindo a música até o final, para que possamos auxiliar os nossos irmãos, nossos médiuns passistas, no trabalho que irá se realizar nestes momentos. Que a paz de Deus, nosso Pai maior, possa abençoar a cada um de nós, seus humildes tarefeiros da seara bendita. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.